Mais uma questão, também da mesma lista de eletroquímica. São essas questões aí que eu tô explicando, são questões que vão provavelmente cair e que vai ter são as questões básicas, que com certeza, aplicando tudo direitinho aqui, vai dar certo na hora da prova. Aí tem essa questão aqui, ó. Em condições padrões, uma pilha fundamentada na reação apresenta uma força eletromotriz igual a... Aí ele dá as opções dos valores. Aí tá na apostila, eu não consegui imprimir porque o notebook tá carregando. Aí tá. Eu copiei aqui a expressão antes dele descarregar, óbvio. Aí tá aqui, ó. Magnésio, ferro e magnésio. Olha, a gente vai observar. A primeira coisa que a gente vai observar, ele deu os dados também, né, da questão. Ele deu potenciais aqui. Vamos observar os NOx. Magnésio tem o NOx, ele começa com o NOx antes, sempre olha da esquerda para a direita. A gente vai procurar o magnésio lá da outra reação e a gente encontra que o número do NOx dele é 2. Então, de 0 para 2, aumentou, né? Se aumentou, oxidou. Então, toda vez que tem um aumento de NOx, a gente diz que ele oxidou. Porque ele saiu do estado sólido, ele se desfez em solução aquosa. Então, ele aumentou. O NOx, então, ele oxidou. Eu fiz aqui oxi só para resumir aqui. E aqui o ferro, na esquerda, antes da equação, ou antes da reação química, tá aquoso. Então, aí depois ele passa a ser sólido. Então, ele diminuiu o NOx, reduziu, entende? E agora, se a gente for nomear aqui agente oxidante e agente redutor, a gente vai fazer assim. Quem reduziu vai ser o agente oxidante. Ele vai falar sempre ao contrário, porque ele provoca a oxidação no outro, que é a oxidação nesse, no magnésio. Sempre botar a culpa no outro. Então, ó, agente oxidante. E esse aqui, o magnésio, vai ser o quê? Agente redutor, porque ele vai provocar redução no outro, que é esse aqui que está sofrendo a redução dele, lá o ferro. Então, a gente chama ele de agente redutor. Sempre o contrário, porque um vai estar provocando o outro, eles colocam a culpa no outro e chamam esse aqui. Pronto. O outro passo aqui é olhar também os dados para saber, porque ele não vai dizer assim, esse aqui é potencial de redução. Ele não disse na questão, ele só deu os valores, mas para a gente saber, ele deu, para a gente descobrir o caminho para chegar até se esse potencial aqui é de redução ou de oxidação, ele deu aqui a reação de semi-reação, a equação, gente, meu Deus, a equação de semi-reação, tá? E aí aqui ele tem magnésio, tá com 2 foi para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu, certo? Reduziu, então sofreu redução. Então esse potencial aqui, automaticamente, ele vai também ser de redução. O ferro é a mesma coisa, diminuiu, de 2 passou para 0, reduziu. Então assim, toda vez que a gente vê elétrons aqui do lado esquerdo, né, dessa setinha, indica também, é um outro sinal, para dizer que também a equação é de redução, tanto a equação como o potencial de redução. Aí a gente vai para cá, para agora, para o que a questão quer, ele quer uma força eletromotriz. Ele quer, na verdade, o DDP. Existem 3 casos que, dependendo da questão, a gente pode estar calculando de 3 maneiras o DDP. Só que nessa questão em específico, ela se encaixa no segundo caso de DDP, de cálculo de DDP. Eu vou explicar aqui. Como ele deu esse segundo caso de DDP, deixa eu colocar aqui embaixo para não ficar poluído aqui o ambiente. Depois eu volto com o caderno de novo. Deixa eu explicar aqui como é que esse segundo caso. O DDP é potencial padrão de potencial de redução, potencial da pilha. Aí, ó, como ele deu na questão tem 2 potenciais de redução, olha aqui, ó, em que se encaixa nesse segundo caso, onde na questão ele só vai dar potenciais de redução. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar o potencial de redução de número maior e vai subtrair pelo potencial de redução de número menor. Simples assim. Aqui a gente tem um exemplo só para explicar mesmo. A gente tem aqui, eu não esqueci o nome desse elemento aqui, mas isso aqui eu sei que é zinco. Não sei se aqui é prata, acho que é prata. Tá, aqui a gente tem tá de 1 para 0. Aqui ele tem esse potencial de redução, tá? Que aí, elétrons na esquerda sempre tem
como orientação, né? E a gente sempre sabe, toda vez que a letra está na esquerda, potencial de redução e equação de redução, semi-reação de redução. Aqui no zinco também, diminuiu o NOx dele de 2 foi para 0, diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu a redução, tá? Ele recebeu elétrons, eles também, esse e esse. Aí a gente faz, ó, elétron de lado esquerdo da seta são equações de redução, certo? Diminuiu o NOx, é uma equação de redução, tá tudo certo, também tá combinando com o que tá lá. Aí a gente vai fazer o quê? Delta E como? Pega o potencial maior e pega o menor. Desses dois aqui, o maior deles é esse aqui que tá positivo, 0,799. Esse aqui é o menor. Então, a gente vai colocar ele do mesmo jeito que tá, conserva os sinaizinhos dele, e se necessário, porque tem que colocar entre parênteses, né? Esse aqui é positivo, ele já deixou aqui certo. Repetir o sinal de menos, esse sinal de menos aqui não é o sinal que já tá aqui, não. É o sinal da fórmula. Então, se por um acaso... E nesse exemplo tem, se por acaso esse valor aqui de potencial de redução, ele for um valor negativo, obrigatoriamente você vai ter que colocar parênteses, né? Pra não dar erro na conta. Então, porque por causa de um errinho, erra a conta toda. Aqui a gente vai colocar aqui, ó, 0,799, que é o valor maior do potencial de redução, menos, que é o valor menos da fórmula. Aí, nesse caso que eu falei, então, coloca esse valor aqui, ó, já que ele é assim, ele já é negativo, então, coloca a letrinha em parênteses. Então, a gente faz assim, repete o 0,799. Quando chegar aqui, o que é que você pensa que pode fazer? Menos com menos, mais. Isso aqui é matemática, são regras de jogos de sinais quando a gente está trabalhando com números decimais, né? Então, a regrinha aqui básica, que sempre pode aparecer ou menos com mais, se tiver aqui menos com mais, vai dar menos, senão sinais diferentes, negativos. Sinais iguais, o resultado positivo aqui, ó. Então, depois a gente simplifica, né? A gente vai tirar esses dois sinais e vai transformar em um só. E para isso a gente tem que olhar os sinais. Se eles são iguais, o resultado vai ser positivo. Então, vamos lá, bota positivo aqui. Pronto. Então, significa que agora... Aqui eu não coloquei o positivo, mas poderia colocar também. Tá? Não tem problema. Se não aparecer, já sabe que é positivo. Então, vai somar. Esses números vão ser somados. Aqui, nesse caso, o delta deu positivo. Pronto. Aqui a continha aqui só para confirmar. Deu 1,562. Então, voltando agora para a questão. Esse aqui é um segundo caso de... Aí, como eu já expliquei essa parte aqui do segundo caso, fica bem mais prático para entender agora o porquê que a gente vai usar o delta porque a gente tem potenciais de redução, gente. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, essas duas equações, elas provam que elas são de redução. Então, de redução, a gente usa essa formulazinha aqui, que é só para a questão que se trabalha com reduções. A gente vai pegar um número maior. Olha aqui a dificuldade nessa questão, ela tem uma pegadinha imensa. A gente tem aqui dois valores. Então, o macete aqui para descobrir isso aqui é um entendimento básico de matemática, tá? A gente vai passei uma linha aqui para indicar uma reta numérica de números decimais. Começando com 0, aí eu posiciono o quê? O 0,44, né? Aqui vem aqui primeiro, os números de 0, e depois ele vai aumentando, então ele vai para lá. Então, esse aqui vem primeiro, esse aqui vem segundo. Aí... Como que eu vou saber, mesmo sabendo aqui a formulazinha, e aí eu posso me atrapalhar e posso pegar, por exemplo, esse número aqui, dizer que esse número 1,18 só porque ele tem um na frente chamado que o que tá aqui embaixo. Tirando esses sinais aqui, a gente percebe que esse número realmente é maior. Mas esses números são números decimais, então tem uma regra assim na matemática que a gente diz que quanto mais longe um número estiver, está do zero, menor ele é. Então, qual o número que está mais longe do zero? Esse 0,44 ou 1,18? 1,18 é o número que está mais longe do zero. Então, ele vai ser... menor ele é. Tá dizendo, ó, quanto mais longe o número está do zero, menor ele é. Então, esse aqui vai ser o menor número. Então se eu fosse colocar aqui, ó, 1,18, ia sair tudo errado a conta e a conta ia dar um delta negativo e com certeza anularia a questão. Então, o macete para essa questão é o seguinte: quanto mais longe o número está do zero, menor ele é. Isso serve para todas as questões que for resolver de pilha. De pilha não, aqui não é nem pilha a questão da pilha. É pilha sim, a questão da pilha. Isso vai servir para todas as questões da pilha que você for resolver, que precisar que tem um caso desse, ó.
no caso desse. Para descobrir, e até outros também que tem vários potenciais de redução, que é que você descubra quem é o agente oxidante, que é o agente redutor, e aí vai pedir também para você analisar todos os potenciais. Então você tem que saber na reta qual desses, mesmo os negativos, você tem que saber qual dos negativos é o maior e qual dos negativos é o menor. Ou seja, quanto maior o número for assim, isso significa que ele está mais afastado do zero, significa que ele é o menor. Quando o número está mais próximo do zero, esse aqui 0,44, se você não conseguir fazer de cara, eu aconselho fazer essa reta aqui que vai ajudar bastante, como rascunho na hora da prova. Então vamos lá. Potencial de redução maior é esse aqui, menos 0,44, então vamos colocar dentro do parênteses, porque ele já tem esse sinal. Repete o sinal de menos, que é o da fórmula, e aqui repete o sinal de menos, porque é o do próprio número que já vem. Agora, o que a gente vai resolver? O ΔE vai ser, repete o menos 0,44, porque não tem ninguém para fazer jogo de sinal com ele. Menos com menos. Nessa explicação eu disse que aqui, ó, sinais iguais positivo. Então, menos com menos dá mais. Aí a gente vai 1,18. E se eu fazer aqui menos com mais, seria menos aqui. Mais aqui é menos com mais. E se fosse mais com mais, seria mais. Aqui só questão de explicação mesmo, porque pode ficar com um pouco de dúvida com relação ao jogo de sinais. Pronto. E o que aconteceu aqui? Se eu tenho... Aqui também é matemática de números decimais. Se eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair, né? Que aconteceu aqui, deu 0,74. E eu vou conservar um número que é maior. Não um número de maior módulo, no sentido dele ser um número maior normal, sem ser essa parte de negativo, essas coisas assim. Tirando esses sinais aqui, qual é o número maior? 1,18, então vou conservar o sinal desse daqui. Então, mais 0,74, esse é o gabarito, mais 0,74. Essa questão aqui tem várias pegadinhas, mas aí sabendo dessa regrinha aqui, tá ótimo. E também essa aqui é pura matemática. Esse jogo de sinais é a regra matemática.